Bom dia, Deus, ao dono dos meus dias, ao dono das minhas horas, ao dono dos meus minutos, ao dono dos meus segundos, ao dono dos meus anos, ao dono da minha vida, a minha gratidão pela vida, né? Quem é o dono dos meus dias? Quem é o dono dos meus anos? Quem é o dono dos meus segundos? Quem é o dono das minhas horas? Quem é o dono dos meus minutos? Quem é o dono dos meus anos? Quem é o dono da minha vida? Deus, o Criador da vida. Então, em primeiro lugar, todos os dias eu dou um bom dia para o Criador do céu e de tudo que há no céu, dos céus e de tudo que há nos céus, de todos os planetas e de tudo que há em todos os planetas, de todas as galáxias e de tudo que há em todas as galáxias, do ar e dos ares, tudo que há no ar e nos ares, das águas e de tudo que há nas águas, do universo e de tudo que há no universo, do planeta Terra e de tudo que há no planeta Terra, do Sol, da Lua, do dia, da noite, das estrelas e de tudo que há em todos esses planetas. Ou seja, ao eterno Criador da vida, a minha gratidão. Bom dia, Deus. Bom dia, nosso eterno Criador. Né? Pois quando nada existia, o nosso eterno Criador já era o Criador de tudo. É por isso que para o nosso Criador não existe derrota. Não há derrota para o Criador. Só há vitória. Né? Tudo é do Criador e tudo é para o Criador. E só há vitória para ele, porque ele é o dono de tudo. E sem ele, nada existiria. É por isso que todos os dias, quando eu acordo pela manhã, já acordo agradecendo a esse grandioso e majestoso e amistoso Deus único, eterno, e único imortal, e único que possui a imortalidade, e único criador de tudo. Pois quando nada existia, ele já era o criador de tudo. E ele já era existente. E ninguém nunca o criou. Né? E ele é o criador da vida, de todas as espécies de vida e da vida humana. Quando a vida humana não existia, ele modelou a vida humana com as próprias mãos dele. Né? Fez um traço do barro e fez uma casa com as próprias mãos dele. Soprou na narina daquela casa que não tinha vida, aquela casa que não tinha vida veio a ser uma alma vivente, veio a existir a vida humana ali, através do único sopro do Eterno. Então, todos os seres vivos, todos os seres humanos dessa terra, mesmo sendo fruto de relação do macho com a fêmea, dos pais, né? Em primeiro lugar foi criado pelo Pai maior, que é Deus, né? Com as próprias mãos, não da relação sexual, mas com as próprias mãos. Deus criou a vida com as próprias mãos dele. Então a vida jamais morrerá, porque a vida é o próprio Deus, é o eterno. É aquele que pode trazer existência de todas as vidas que não existe mais de volta à vida, ressuscitados com corpo de glória incorruptível. É aquele que quando ele voltar e tiver vida na terra, ele pode ressuscitar os que estiver vida na terra para que eles não morram, mas que seja ressuscitado com uma nova vida, né? É uma transformação, mas não deixa de ser uma ressurreição, né? Por isso que fala que nosso eterno é o autor da ressurreição dos vivos e dos mortos. Porque quando ele voltar das nuvens, de um único sopro das nuvens, ele vai provar que todas as vidas foi feito de um sopro. Do sopro lá do princípio, quando nada existia, ele já era o criador da vida. Do sopro lá do princípio foi criado todas as vidas. Todas as vidas que existem desde Adão até hoje, e que vai existir até a volta do Eterno, se deve àquele único sopro do Eterno, lá do princípio. Por isso todos os seres humanos é um sopro. Todas as vidas de macho e de fêmeas, ou seja, de todos e de todas, se deve àquele único sopro do Eterno, lá do princípio, lá do Jardim do Éden. Né? E teve uma certa rebelião nos céus. A primeira guerra foi lá nos céus. Né? Aí o Eterno expulsou uma terça parte dos anjos dos céus, para o ar, para os ares, para as águas e para a terra. É por isso que o planeta Terra está essa desordem, porque existem anjos caídos
que são os deuses das trevas, que usa toda a humanidade para praticarem o mal. Usa toda a humanidade para praticar o mal. Está lá em Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 ao 12. Satanás engana todos os vivos dessa terra. Deus, por permissão de Deus, é claro. Mas todos os vivos dessa terra são enganados por Satanás e pelos demônios, pelos anjos caídos. É por isso que o planeta está a essa desordem, mas por um tempo determinado por Deus. Tem um tempo determinado por Deus, porque o fim de Satanás e dos demônios chegará. Quando Satanás e os demônios não existir mais, não vai existir mais morte, nem pranto, nem clamor, nem ranger de dente, nem uma espécie de doença, e nem tristeza, nem choro, nem uma espécie de mal vai existir, nem a morte vai existir mais. Porque tudo o mal vai ser destruído. Deus vai destruir todo o mal. Sendo destruído todo o mal, não existirá mais o mal. E quando o Eterno esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, que como Pai tudo ele criou, como Pai ele olhou dos céus para a terra e não viu o justo sequer, então ele mesmo veio aqui nessa terra, se submeteu a se fazer filho de uma filha dele e de um filho dele para cumprir a incapacidade de todas as vidas que ele criou lá do princípio, né? De todas as que existiu lá no princípio, as que existiu na época dele e as que estão existindo hoje e as que vão existir até a volta dele. Pois quando nada existia, o nosso Eterno já era o Criador de tudo e já era o Criador da vida humana. Ele veio e cumpriu a incapacidade de tudo e todos. E subiu aos céus e voltará para realizar todas as promessas que ele prometeu lá no princípio, lá no Éden. Ele voltará das nuvens mesmo, e ele fará novos céus e nova terra, o único sopro dele das nuvens. Trará existência a todas as bilhões e trilhões de gerações que já existiram nessa terra e que não existe mais, de volta à vida, ressuscitados com corpo de glória corruptível, e transformará transformará os vivos que porventura existirem quando ele voltar. Se tiver pessoas vivas nessa terra quando ele voltar, essas pessoas não necessariamente passarão pela morte, mas por uma transformação, que também não deixa de ser uma ressurreição. É por isso que fala que Deus é o autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos, porque para ele não há derrota. A morte existe para a humanidade, ou seja, para o homem. O homem significa os vivos dessa terra, né? Mas para Deus não existe. Para Deus, todas as pessoas que não existem mais, todos e todas, são existentes. Porque até mesmo os fios de cabelo das vossas cabeças e da cabeça de cada uma vida que já existiu nessa terra, estão todos e todas contados. E Deus conhece cada um e cada uma pelo nome. De todas bilhões, trilhões, quadrilhões de gerações que já existiram e que não existem mais, Deus conhece cada um e cada uma pelo nome. E Deus conhece cada um e cada uma que existe hoje pelo nome, e até os fios de cabelo da cabeça de cada um estão contados. E Deus conhece cada um e cada uma que está nascendo de hoje até a volta dele. Deus já conhece cada um e cada uma pelo nome, e até os fios de cabelo da cabeça de cada um estão todos contados. Então, para Deus não existe derrota. Para Deus só existe vitória. Para Deus, tudo é dele e tudo é para ele. Ele é o dono de tudo. Ele é o bam, bam, bam. Não existe derrota para Deus. Não há diferença de luz e trevas para Deus, pois ele é o dono de tudo. E tudo ele vai resolver. Ele é o justo juiz final de tudo e de todos. E quando ele esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, nos ensinou a orarmos a ele essa seguinte oração: Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu e nos céus. Ao pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. E perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação,
Livra-nós, Pai, de toda e qualquer estratégia do diabo e dos demônios contra as nossas vidas, Pai eterno. E livra-nós também, Pai, de toda e qualquer maldade dos vivos dessa terra, meu Pai. Porque o Senhor, Pai, nos livrando da maldade dos vivos dessa terra, automaticamente, Pai eterno, o Senhor está nos livrando de Satanás e dos seus demônios. O Senhor está nos livrando de toda e qualquer espécie de inferno que possa existir. Se o Senhor nos livrar da maldade dos vivos dessa terra, automaticamente o Senhor está nos livrando de Satanás e de seus demônios e de todos os tipos e de todas as espécies de inferno que possa existir. Então, que Deus nos livre da maldade de Satanás e dos demônios contra as nossas vidas, que Deus nos livre da maldade dos vivos dessa terra contra as nossas vidas. Se o mal vir por um caminho, seja físico ou espiritual, que o nosso eterno Criador faça com que o mal bata em retirada pelo mesmo caminho antes que nos enxerguem. Porque do nosso eterno Criador é o reino, é o poder, é a honra e é a glória para todo sempre, de eternidade a eternidade. Sempre foi e sempre será do nosso eterno Criador, Jesus Cristo. Obrigado, Jesus Cristo, pela vida, pelo ar que respiramos, que é de Ti, que vem de Ti, pelo sopro de vida que somos, que vem de Ti e que é de Ti, pelo fôlego de vida que somos, que vem de Ti e que é de Ti, pela respiração de vida que somos, que vem de Ti e que é de Ti, pelo ar que respiramos, que vem de Ti e que é de Ti. Gratidão eterno, Jesus Cristo, pelo Espírito de vida que somos, que vem de Ti e que é de Ti. Todas essas palavras se resumem em um só significado: na vida, em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o autor e consumador da fé, é o autor de todas as espécies de vida e da vida humana. Então, a vida não morre, porque a vida é o próprio eterno Jesus Cristo. É aquele autor da ressurreição dos mortos e dos vivos. Para Deus não há derrota, só há vitória. Para Deus não tem diferença entre luz e trevas, pois Ele é o Criador. Ele é a solução de tudo e de todos. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida, e que o Senhor, Papai Eterno do Céu, abençoa poderosamente a vida de cada um de nós, né? Que o Senhor é o Criador da vida e é o dono da vida. Abençoa a vida de cada um de nós e nos livre de todas as espécies de mal e nos livre da maldade dos vivos dessa terra. Que o nosso eterno Jesus Cristo nos dê sempre vida, saúde, prosperidade, alegria, discernimento, sabedoria, discernimento vindo dele, né, diretamente dele, e sabedoria vindo diretamente dele, e direção vindo diretamente dele, não da mente humana, e não do coração humano, e não da carne humana. Porque a mente de todos os vivos dessa terra mente. É mentiroso e mentirosa. O coração de todos os vivos dessa terra é mais enganoso do que todas as coisas. E toda carne é pecaminosa. Então que Deus repreenda e expulsa todo o espírito mal da mente de todos os vivos dessa terra, principalmente da minha mente. Que Deus repreenda e expulsa todo o espírito mal de todo o coração de todos os vivos dessa terra, principalmente do meu coração. Que Deus repreenda e expulsa todo o espírito mal da carne humana de todos os vivos dessa terra, principalmente da minha carne. Que Deus repreenda e expulsa todo o espírito mal das vossas mentes, do vosso coração e da vossa carne. Porque do nosso eterno Criador, dele é o reino, é o poder, é a honra e a glória para todo sempre, de eternidade a eternidade. Sempre foi e sempre será. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida,